Olá, pessoal que nos acompanha através do nosso canal, na geral. Estou aqui de volta com todos vocês para exibir uma live com o autor do livro Sonho de Paquita, o João Henrique Schiller, e também o Paulo Tedesco, que é editor da Consultor Editorial. Essa live ela foi conduzida pelo jornalista o Ricardo Mituti e ela foi exibida no dia 13 de setembro de 2024, onde eu tive o prazer e a honra de participar, também fazendo algumas perguntas. Então, foi feito duas lives, né? Que foi feita nesse dia, e teve a segunda live que foi feita uma semana depois, que a gente vai exibir no próximo mês, tá certo? Mas então, tenho a alegria hoje de bater um papo aqui com o João Henrique Schiller, que é autor, escritor do livro Sonho de Paquita, Nos Bastidores do Show, um livro que foi lançado recentemente em segunda edição. Essa é uma pergunta aqui bem interessante, que eu vou pegar da audiência, quem está fazendo é o José Valdeilson Ponto de Dois, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente, né? Que eu vou juntar com uma que vem na pergunta: o que tem de mais polêmico no livro? E aí eu emendo especificamente para o João uma pergunta que eu queria fazer, que é a seguinte: afinal de contas, por que o seu livro causou tanta polêmica quando ele foi lançado em 1995? E tem algumas lendas urbanas que eu quero saber, não são lendas urbanas ou não, né? Aí a coisa é você desmentir ou não para nós. O livro chegou a ser proibido, ele foi recolhido, a Marlene Matos, ela mandou comprar todos os exemplares. Então, eu queria que vocês respondessem, afinal, qual é a grande polêmica desse livro? E o que tem de verdade, de mentira nessa história? Por que ele foi tão polêmico assim como ele foi lançado em 95, João? Bom, a polêmica do livro já começa no título, né? Sonhos de Paquita, quem não tinha naquela época? E depois o subtítulo, nos bastidores do show com X, propositalmente, o show da Xuxa era com X, foi o gancho que eu encontrei para poder despertar a curiosidade. A polêmica, será que não é assim? Então, o livro é polêmico, na minha visão, é polêmico de cabo a rabo. Qual polêmica tem no livro? Todas. Por quê? Porque desmistifica aquela coisa. Eu sempre disse assim: as Paquitas verdadeiras são as mães das Paquitas. Elas que eram meninas de 13, 14 anos tinham um sonho, mas elas que levaram as crianças para a televisão e eram as maiores fãs da Xuxa, eram as mães. Então, a polêmica está em seguinte: essa vida boa, tinha uma vida boa ou não tinha? O livro fala, ele aborda o paralelo, né, a confusão entre o sonho e a realidade. Deixa eu aproveitar uma pergunta bem bacana aqui que o José fez. Aquela outra José está aqui, nós vamos fazer, fica tranquilo, mas ele fez uma bem interessante, que eu acho que você também pode responder para a gente, João, que é a seguinte: alguma Paquita entrou em contato contigo para comentar a respeito da segunda edição do livro? Não, nenhuma delas. Tá. Nunca mais nos falamos. Você nunca Inclusive, mais falou com nenhuma delas? Nenhuma delas, sem contato nenhum. Tá. Eu não fiz questão nem elas, né? José Valdeilson, ponto 18. É a mesma pergunta que eu já tinha colocado aqui no meu roteiro e que eu acho que é super importante você responder, João. Que é o seguinte: como você se sentiu quando você soube da demissão das meninas pela Marlene Matos, supostamente em virtude do livro? Porque eu também quero dar esse espaço a você. Se essa demissão de fato ela aconteceu por causa do livro, ou você pode revelar algum outro bastidor para a gente, se a demissão não foi causada pela questão do livro. Então eu queria que você respondesse como você se sentiu e se você sabe, se você tem a informação de que elas foram de fato demitidas por causa do seu livro.
Matéria da Contigo 95, o título A Lista A de lista Chile. de Foi Chile. verdade, Débora? Excelente, Olha, excelente. eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho 3 filhas, 3 meninas. E quando eu estava escrevendo esse livro, eu estava muito preocupado como que seria o mundo delas, né? Porque 3 meninas novas, e eu vendo aquelas meninas com aquele sonho, a TV Globo, aquele esplendor todo. Teve uma mãe numa das reuniões que ficou abismada e chamou o marido para outra. Falou assim, a gente não sabia disso. Então, sabe, elas escondiam até mesmo dos pais. Aí sim a vergonha, né? Ter Uhum. vergonha do que está passando, do que está fazendo. E eu me senti péssimo, claro. Eu me senti péssimo. Não por ser culpa minha, por elas terem sido demitidas tão drasticamente sem necessidade. Eu acho que poderiam ser reaproveitadas, já que estavam para trocar mesmo, que a Marlene estava para trocar o grupo, que fosse reaproveitada para outras coisas na Globo, que tivesse mais carinho. Eu não sei, foi muito drástico e foi incisivo na época, foi por causa do livro. A demissão não foi para renovar nada. A demissão foi no dia que a Marlene recebeu o telegrama e me chamou na sala dela e eu disse que era verdade. Tem uma outra pergunta do José Valdeilson aqui, que é: você acha que as novas Paquitas tiveram a mesma visibilidade das antigas? Se elas têm a mesma visibilidade, eu acredito que a oportunidade houve sim. Mas a diferença entre as gerações é exatamente por ser geração, Uhum, nova geração. uhum, As que vieram primeiro são os modelos, elas são adoradas até hoje. E sim. elas ficaram muito tempo, às 8, com as 4. Uhum. Opa, chegou aí Paulo o voltou. homem. Elas Paulo ficaram voltou. elas ficaram muito tempo juntas, né? Duas das 4. Aí a Luísa viajou para a Alemanha, foi morar na Alemanha, que ela é alemã. Então teve muito convívio. Ali foi a época do fervor, vamos dizer assim, né? Sim, sim. A Xuxa começou a explodir de uma maneira super forte. E as meninas que estavam na época são as Paquititas. São Uhum. as que foi chamado Paquititas, que as Paquitas são as 4 primeiras que vieram Primeiro. da Manchete, Sim, sim. entendeu? Uhum. Então isso foi uma força enorme naquele momento. Eram elas, as Paquitas, elas vão ser lembradas pro resto da vida. E as outras meninas se sobressaiu uma, duas, não se sobressaiu o grupo inteiro como foi esse. Até porque esse grupo gravou todos os discos. Elas Uhum. gravaram juntas, elas lançaram o vídeo delas, o primeiro disco de Paquitas é delas. Então elas são especiais, elas têm o público as vê de uma forma muito especial. Tá Então eu certo. acho sim, quem perguntou, eu acho que foi a Débora, eu acho sim que Ô, elas, José, o José. embora elas estivessem na mesma vitrine, era produto já passado. O José Valdeilson perguntou, João, se você chegou a ver o livro das Paquitas, Ana Paula Almeida e Kátia Paganotti. Você conheceu esse livro? Não, Você chegou a tê-lo? não sei Não? disso não. Ou se elas viram, não sei, não entendi. Eu desconheço que tenha outro livro. Elas estão prometendo fazer outro livro. Então, olha, agora a gente vai fazer outro livro, pegando o gancho do meu, enfim, deixa Sim, elas. sim. Gente, então mais uma vez eu quero agradecer a consultor editorial e em especial aos meus queridos, o João Henrique Schirler, que é o autor do livro Sonho de Paquita, o Paulo Tedesco, que é editor da consultor editorial, e quero agradecer muitíssimo também ao meu querido, ao jornalista e escritor, o Ricardo Mituti, que gentilmente me concedeu, né, me liberou essas imagens que nós vamos exibir aqui no nosso canal, viu? Então, muito obrigado, meu querido, o Ricardo Mituti, né, jornalista e escritor. Eu conversei com ele pelo Instagram e logo de cara ele já me liberou, né, as imagens, né, para ser exibida aqui no nosso canal na geral. E para vocês que querem curtir, conferir a live na íntegra, vocês correm lá no Instagram
consultor editorial, que vocês vão poder conferir essa live na íntegra, completa, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês, né? E em especial o meu querido, o Ricardo Mituti, né? Por ter me concedido, né? Ter me liberado essas imagens. E para vocês que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E até o próximo mês com a nossa segunda live deles aqui no nosso canal, Na Geral. Tchau!